E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo de capacitores. Observe o quadro. Nele nós temos uma associação de 5 capacitores de capacitâncias 2C, C, C, 2C e 2C. Cada capacitor condensa um valor de carga elétrica. Nós temos Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. E cada capacitor possui uma diferença de potencial V. Nós temos V1, V2, V3, V4 e V5. Nosso intuito aqui é o de obter a capacitância equivalente da associação apresentada. Para fazer isso, nós vamos analisar inicialmente o circuito apresentado. Eu vou assumir que o ponto A representa o polo positivo do gerador e o ponto B representa o polo negativo do gerador. Com essa consideração, nós podemos entender melhor como os capacitores são carregados. Observe que essas duas placas estão ligadas diretamente ao polo negativo. Consequentemente, elas recebem elétrons e ficam carregadas negativamente. Logo, essas duas placas ficam carregadas positivamente. Do lado esquerdo, vemos que essas duas placas estão ligadas diretamente ao polo positivo do gerador. Consequentemente, essas placas perdem elétrons e ficam carregadas positivamente. Logo, essas duas placas ficam carregadas negativamente. Para efetuarmos os cálculos que virão a seguir, eu vou assumir que o capacitor central está carregado desta forma. A placa superior é positiva e a placa inferior é negativa, de forma que ele condensa uma quantidade de carga elétrica Q5 e a diferença de potencial entre suas placas vale V5. Muito bem. Para entendermos melhor a diferença de potencial existente em cada capacitor, eu vou utilizar aqui a técnica dos pontos. Observe o lado esquerdo do circuito. Aqui nós temos o ponto A representando o polo positivo. Esse ponto A aparece nessas duas posições. Como existe aqui uma diferença de potencial V1, eu vou representar este ponto do circuito pela letra X, por uma letra diferente, justamente para reforçar que aqui existe uma diferença de potencial V1, dada por VA menos VX. Na região inferior, nós temos o mesmo raciocínio. Existe aqui uma diferença de potencial V2. Se este ponto é representado pela letra A, este ponto tem que ser representado por uma letra diferente, para ilustrar o fato de que existe uma diferença de potencial V2. Consequentemente, eu ilustro esse ponto pela letra Y. Logo, V2 é VA menos VY. E perceba como tudo se encaixa na análise do circuito. Aqui também existe uma diferença de potencial V5. E é justamente por isso que aqui em cima nós temos um ponto X e embaixo um ponto Y, pontos distintos, reforçando o fato de que existe aqui uma diferença de potencial. V5 é dado por Vx menos Vy. E o mesmo raciocínio se repete para o lado direito do circuito. Nós temos o ponto B representando o polo negativo. Esse ponto B aparece nessas duas posições. Logo, nós temos aqui uma diferença de potencial V3 dada por Vx menos Vb e aqui uma diferença de potencial V4 dada por Vy menos Vb. Muito bem. Para obtermos a capacitância equivalente do circuito, eu vou recorrer à seguinte expressão: a carga total condensada na associação de capacitores acima é igual à capacitância equivalente da associação vezes a diferença de potencial U, observe essa igualdade, entre os pontos A e B. Portanto, se eu conseguir determinar a carga total condensada no circuito em função da diferença de potencial U, eu consigo obter a capacitância equivalente da associação apresentada.
Vamos agora investigar, portanto, a carga total condensada na associação. Perceba o seguinte: se eu ligar entre os polos A e B do nosso circuito uma lâmpada, descarregando a associação de capacitores, a carga total que vai fluir passando pelo circuito, fazendo com que a lâmpada fique acesa durante um curto intervalo de tempo, é a carga Q3 somada com a carga Q4, pois esses elétrons vão fluir pelo circuito até as duas placas positivas aqui ilustradas, mais à esquerda. Portanto, Q3 mais Q4 é a carga total que vai fluir pelo circuito, acendendo a lâmpada num curto intervalo de tempo. E como Q3 mais Q4, essa soma vai anular Q1 e Q2, eu também posso escrever que a carga total é igual a Q1 mais Q2, já que a associação de capacitores será descarregada. Muito bem. Note aqui que as cargas centrais, eu vou colocar dessa forma, cargas centrais se anulam mutuamente. Observe essa região do circuito. Essas cargas centrais, elas vão se anular mutuamente. O mesmo ocorrendo na região inferior. Essas cargas centrais vão se anular mutuamente. E é justamente por isso que a carga total que vai fluir pelo circuito é dada pela soma Q3 mais Q4, que é justamente igual a Q1 mais Q2. Elas se anulam. Eu estou descarregando a associação de capacitores. Muito bem. A partir de agora, vamos trazer esta soma para essa expressão. Já que a carga total é igual a Q1 mais Q2, eu vou substituir aqui diretamente. A carga Q1, ela é 2C vezes V1, mais a carga Q2, ela é C vezes V2, e isso é igual a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial U. Portanto, observando essa igualdade, vemos que o nosso propósito agora é o de obter V1 como função de U e V2 como função de U. Se eu conseguir fazer isso, o problema fica resolvido. Eu consigo obter a capacitância equivalente da associação de capacitores. Para fazer isso, eu vou analisar a diferença de potencial em cada trecho do circuito. Eu vou começar equacionando o lado esquerdo. Então vamos escrever V1. V1 corresponde à diferença de potencial VA menos VX. E isso é igual à carga Q1 sobre a capacitância correspondente, 2C. Agora eu vou equacionar V2. V2 é igual a VA menos VY. Isso é igual à carga Q2 sobre a capacitância correspondente, C. Agora eu vou relacionar essas duas expressões. Eu vou fazer a de baixo menos a de cima. VA menos VA zerou. Menos VY menos menos VX nos dá VX menos VY, ou seja, V5. E isso é igual a Q2 sobre C menos Q1 sobre 2C. Eu vou fazer o mesmo agora do lado direito. Perceba que V3 é Vx menos Vb. Então, V3 é Vx menos Vb. E, portanto, nós temos Q3 sobre a capacitância correspondente C. Embaixo, nós temos
Vy menos Vb sendo igual a V4. Então, V4 é Vy menos Vb. Logo, isso nos dá Q4 sobre o dobro da capacitância. Relacionando as duas expressões, eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Vx menos Vy. Isso é igual a V5, ou seja, estamos obtendo a mesma diferença de potencial, V5. Perceba que menos Vb menos Vb dá zero. Isso é igual a Q3 sobre C menos Q4 sobre 2C. Vamos comparar agora as duas igualdades. Perceba que ambas são iguais a V5. Logo, por correspondência, eu posso assumir que Q2 e Q3 são iguais. Então, a carga Q2 é igual à carga Q3. Da mesma forma, a carga Q1 é igual à carga Q4. Muito bem. Continuando no circuito agora, note o seguinte: se nós temos a mesma carga condensada e a mesma capacitância, isso implica na mesma diferença de potencial. Mais uma vez, nós temos a mesma carga, a mesma capacitância, isso implica na mesma diferença de potencial. Observe os resultados obtidos. Muito bem. A partir de agora, eu vou continuar analisando o circuito, analisando a relação entre as DDPs em cada trecho, utilizando aqui uma parte da teoria das leis de Kirchhoff. Então eu vou começar agora fazendo o seguinte, vou continuar da seguinte forma. Eu vou partir do potencial eletrostático VA e vou em direção ao potencial eletrostático VB, passando pela parte superior. Na sequência, eu começo pelo potencial eletrostático VA, passo pela região intermediária até chegar novamente ao potencial eletrostático VB. Eu vou montar um sistema de equações que relaciona as DDPs envolvidas. Então vamos começar. Partindo do ponto A, a diferença de potencial, o potencial eletrostático VA, ao caminhar pelo circuito eu vou passar do mais para o menos, portanto, menos a DDP V1, continua, passando do mais para o menos a DDP V3, ou seja, menos a DDP V2, isso é igual ao potencial eletrostático VB. Vamos melhorar a igualdade. Note que VA menos VB representa U, e isso é igual a V1 mais V2. Então, primeira expressão. U é igual a V1 mais V2. Agora, vamos passar pela região intermediária. Eu vou começar no potencial eletrostático VA mais uma vez. Partindo de VA. Ao passar do mais para o menos V1. Passando pela região central. Passando do mais para o menos V5. E por fim, passando do mais para o menos V4, ou seja, menos V1. Menos V1, isso é igual ao potencial eletrostático no ponto B. Melhorando a igualdade, note que VA menos VB representa U e, portanto, esses três termos negativos ficam positivos do lado direito. Eu vou obter 2V1 mais V5. Vou jogá-los para o lado direito e vou ficar com U igual a 2V1 somado com V5. Vamos buscar agora mais um vínculo. Observe as cargas centrais mencionadas no início do vídeo. Anteriormente eu mencionei que as cargas centrais se anulam mutuamente. Logo, eu posso escrever que a carga Q5
mais a carga Q3, ou seja, mais a carga Q2, a carga Q5, somada com a carga Q3, ou seja, com a carga Q2, tem que ser igual à carga Q1. Lembre-se que elas se anulam. Muito bem. Vamos melhorar essa expressão obtida. A carga Q5 é igual a 2C vezes V5. Então, nós temos 2C V5, mais a carga Q2, ela é C vezes V2. Isso é igual à carga Q1. Ela é igual a 2C vezes V1. Muito bem. Cancelando a capacitância C, obtemos 2 vezes V5 mais V2. Isso é igual ao dobro de V1. Então agora vamos terminar de montar o sistema. Apagando essa parte superior, nós temos o seguinte: 2V5 mais V2 igual ao dobro de V1. Muito bem. Esse é o sisteminha que nós devemos resolver a partir de agora. Muito bem. Continuando, portanto, eu vou isolar V5 na última igualdade e substituir o resultado na segunda. Perceba que aqui a gente obtém V5 é igual a 2V1, eu vou passar o 2 dividindo, então fica V1 apenas. O V2 vai para lá, menos V2. Quando eu passo o número 2 dividindo, menos V2 sobre 2. Jogando V5 nessa expressão, U é igual. Eu vou ficar com 2V1 mais V5. Então, 2V1 mais V1, 3V1 menos V2 sobre 2. Agora, enfim, eu vou relacionar essas duas igualdades. Vamos montar aqui o sistema em questão. Eu vou reescrever a primeira, U é V1 mais V2, e a segunda igualdade eu vou multiplicar por 2, todos os termos. Então, vou ficar com 2U, 2 vezes 3, 6V1, menos V2. E agora eu vou somar as duas expressões. Perceba que ao somar, eu vou obter 3U igual a 7 vezes V1, V2 somado com menos V2 dá 0, consequentemente V1 é igual a 3U sobre 7. Voltando para essa expressão, note que V2 é U menos V1. Portanto, já colocando o resultado aqui, diretamente, nós vamos ficar com U menos 3U sobre 7. Então, isso nos dá 4U sobre 7. Muito bem. O nosso problema está resolvido. Basta voltar para essa igualdade obtida no início do problema. Bom, substituindo, portanto, nós temos o seguinte: 2C que multiplica V1, 3U sobre 7, mais C que multiplica V2, 4U sobre 7, é igual a capacitância equivalente vezes a diferença de potencial U. Simplificando U nos três termos, obtemos 6C sobre 7 mais 4C sobre 7. Logo, a capacitância equivalente nos dá 10C sobre 7. Observe o resultado obtido. Essa é a resposta que nós estávamos procurando. Muito bem.
Antes de finalizar este vídeo, eu vou fazer uma observação final acerca da região central do circuito ilustrado. Então, vamos retomar o raciocínio a partir daquele ponto. O exercício já está resolvido, essa é a resposta. Vamos fazer agora uma última análise importante para enriquecer o problema. Então vamos lá. Observe o seguinte agora. Você pode, no início do problema, assumir que o capacitor central está carregado dessa forma: negativo em cima e positivo embaixo. Isso não muda o fato de termos V2 igual a V3, Q2 igual a Q3. Não muda o fato de termos V1 igual a V4, Q1 igual a Q4. Tais resultados independem dessa polaridade. Muito bem. Portanto, se você assumir carga negativa na placa superior, carga positiva na placa inferior, o resultado obtido é exatamente o mesmo. Porém, no decorrer da resolução, você vai observar a partir de agora algumas modificações. Então vamos começar seguindo o mesmo roteiro. Potencial eletrostático VA, eu vou passar do mais para o menos V1. Continua. Vou passar do mais para o menos V3, portanto menos V2. Isso é igual ao potencial eletrostático no ponto B. Mais uma vez, VA menos VB é igual a V1 mais V2. Logo, VA menos VB, U, corresponde a V1 mais V2. Vamos passar pela região central, seguindo o mesmo roteiro. Eu tenho VA, passando do mais para o menos V1. Passando agora do menos para o mais V5. Continua, passando do mais para o menos V4, ou seja, menos V1, igual a VB. Lembre-se que nós temos DDP, 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 potencial elétrico, potencial elétrico. Logo, VA menos VB, U, corresponde a menos 2V1 que vai para lá, 2V1, mais V5 vai para lá, menos V5. Logo, nós temos U igual a 2V1 menos V5. Muito bem. Falta agora o terceiro vínculo. Vamos olhar para as cargas centrais. Agora, nós temos uma igualdade diferente. Como as cargas centrais se anulam, eu posso afirmar que Q1 somado com Q5, observe, Q1 somado com Q5 é igual a Q3, ou seja, Q2. Muito bem. A partir daqui, obtemos a carga Q1, 2CV1, mais a carga Q5, 2CV5, igual a carga Q2. Eu tenho CV2. Simplificando C, obtemos 2V1 mais 2V5 igual a V2. Logo, isolando V5, nós vamos obter o V2 dividido por 2, menos 2V1, recebe o 2 dividindo, menos V1. Mais uma vez, seguindo o mesmo roteiro, vamos substituir V5 nessa igualdade. Então eu vou obter 2V1 menos V5. Então, menos multiplicando V5 nos dá menos V2 sobre 2, menos com menos, mais V1. Logo, 3V1 menos
V2 sobre 2. Vamos relacionar agora essa expressão com a primeira. Montando aqui o nosso sistema. Nós temos U igual a V1 mais V2. E embaixo, U igual, vamos multiplicar por 2. 2U é igual a 6V1 menos V2. Multipliquei todo mundo por 2. Somando as duas expressões, nós vamos obter 3U igual a 7 vezes V1. A soma cancela V2 e, consequentemente, vemos mais uma vez que V1 é 3U sobre 7. Bom, isolando V2, V2 é U menos V1. Logo, continuando aqui embaixo, o V2, U menos V1. Então, U menos 3U sobre 7. Isso nos dá 4U sobre 7, mais uma vez. Perceba que os valores de V1 e V2 permanecem os mesmos. Consequentemente, a capacitância equivalente vai dar com certeza 10C sobre 7. Para deixar o vídeo redondinho, vamos até o fim. Então, observe. 2C vezes V1. Então, eu vou obter aqui, ó, 6CU sobre 7 mais C vezes V2. Então, 4. Como eu vou multiplicar por C, 4CU sobre 7. Isso é igual a capacitância equivalente vezes U. Cancelando U novamente. Enfim, obtemos 6C mais 4C, 10C sobre 7, como era de se esperar. Observe mais uma vez a análise realizada, o resultado obtido. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.